Muito bom, gente. Então vamos lá. Gênesis capítulo 25, do verso 32 ao 34. Diz assim a palavra do nosso Deus. Ele, aqui no caso ele, amados, é Esaú, tá bom? Ele respondeu: estou a ponto de morrer. De que me aproveitará o direito de primogenitura? Então disse Jacó: jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Deu, pois, Jacó a Esaú pão e o cozinhado de lentilha. Ele comeu, bebeu, levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Esta é a palavra do Senhor para nós, amados, essa noite. Gênesis capítulo 25, do verso 32 ao 34. E o tema da nossa reflexão nessa noite é atitude desprezível. Atitude desprezível. Foi exatamente isso que Esaú fez. Esaú teve uma atitude completamente desprezível. Você sabe, nós temos lido algumas passagens no livro de Gênesis, e esta passagem está no contexto da família de Isaac, sobre a qual nós falamos semana passada, né? Isaac teve gêmeos, teve 2 filhos, teve um casal de gêmeos, teve gêmeos na verdade, né? Ou seja, Esaú e Jacó. E aqui o texto nos fala, dentro do contexto, que Esaú estava voltando do campo, cansado, encontra o seu irmão Jacó, que estava fazendo uma comida gostosa, uma sopa de lentilhas, e ele pede ao irmão para comer daquela sopa. E o irmão fala: não, eu só vou deixar você comer se você vender para mim o direito de primogenitura. E o que nós lemos aqui, que é do verso 32 ao 34, é a atitude de Jacó em relação ao seu direito de primogenitura. Então eu preciso esclarecer para os irmãos, ou lembrar para aqueles que já sabem, que o direito de primogenitura era o direito do filho mais velho, dentro daquela cultura. O filho mais velho tinha direito ao dobro, né? Ao dobro da herança. Ele tinha uma parcela dupla da herança, né? Por exemplo, quando um filho pródigo pede a herança para o pai, né? O pai divide a herança e o filho mais velho fica com 2/3 e o caçula com apenas 1/3. Então era um direito da herança. Mas mais que isso, era o direito também de ser o líder do clã, o líder da tribo, né? Vamos dizer assim, o representante oficial, né, daquela comunidade, daquele clã, daquela família. E alguns acreditam que até mais que isso, era também exercer o papel de sacerdócio dentro daquela família. Porque nós precisamos lembrar que nós estamos na era patriarcal, ainda não existia a lei, nem os ofícios do sacerdócio levítico. Então, a semelhança de Jó, que ele exercia, né, o sacerdócio para com a sua família. Então, muito possivelmente, além da herança, envolvia também essa questão da liderança, né, e do sacerdócio. E a atitude de Esaú é uma atitude completamente desprezível, né, em relação à proposta, né, oportunista de Jacó. E hoje nós não vamos falar sobre Jacó, não é o foco aqui, vamos falar apenas sobre Esaú. Então a atitude dele é completamente desprezível, né? E o que a gente nota nessa atitude desprezível? Por quê? Porque é uma atitude impulsiva. Uma atitude impulsiva, né? Uma atitude movida por impulso, apenas e tão somente por impulso. E o texto diz que quando ele ouve a proposta de Jacó, a resposta dele no verso 32 respondeu ele, Esaú: estou a ponto de morrer, né, de fome, de cansaço. De que me aproveitará o direito de filho mais velho? Eu estou com fome, eu quero lá saber o que me interessa direito de filho mais velho. O que eu quero é satisfazer a minha necessidade de agora, desse momento, que é comer, que é matar minha fome, que é refazer minhas forças. Eu não quero nem saber com direito de primogenitura. Então aqui há 2 possibilidades. Ou ele está fazendo referência, ou eu vou morrer de fome, eu estou morrendo de fome, então eu quero comer e pronto, não quero saber de direito de primogenitura, de filho mais velho. Ou ele está querendo dizer assim: eu vou morrer mesmo, então já que eu vou morrer um dia, que adianta esse direito de primogenitura? Ou seja, ele é movido por um impulso de apenas e tão somente satisfazer uma necessidade imediata e despreza algo tão importante, tão valioso, né, que ele deveria ter considerado, deveria ter dado
a atenção e o valor devido ao fato dele ter direito de filho mais velho, de herdeiro e filho mais velho. Então é impressionante a gente ver essa atitude de Esaú, porque mostra um impulso que muitas vezes é assim que nós agimos. Essa é a nossa tendência, agir por impulso. Nós compramos por impulso, né? Nós tomamos decisões no impulso, né? Nós entramos em conflitos com pessoas por causa do impulso, né? Nós escrevemos coisas na internet que não deveríamos por causa do impulso, falamos movido por impulso, certo? O ímpeto do momento. E no caso de Esaú, mais grave, para satisfazer uma necessidade imediata. E aí eu lembro de Jesus, que foi tentado pelo diabo no deserto, depois de ter jejuado 40 dias e 40 noites. Satanás oferece para ele: transforma pedras em pães. É legítimo você transformar a pedra em pães. Você passou 40 dias em jejum, você está com fome, comer pão é legítimo. Você tem poder para fazer isso, então transforma pedras em pães. Mas Jesus diz: não, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ou seja, mesmo que aquela necessidade fosse legítima, Jesus não se deixou levar pelo impulso, e muito menos para satisfazer uma necessidade imediata, sacrificar no altar da necessidade imediata algo sublime, algo valioso, algo que tinha sentido e propósito na vida do povo de Deus, naquele tempo, naquele momento histórico. Então é curioso a gente olhar para ele e ver, né, o que é que nós vemos na atitude de Esaú. Porque ela é uma atitude desprezível, porque ele é uma atitude impulsiva, movida única e tão somente por impulso, para satisfazer uma necessidade momentânea, né, imediata, desprezando algo tão valioso, né, que haveria de ter desdobramento lá na frente. E não só lá na frente, mas para a eternidade, como está descrito na Escritura. Depois nós vamos ver isso. Então observa. E a gente lembra, por exemplo, do exemplo de Moisés. O contrário de Esaú, Moisés, diz a palavra do Senhor lá em Hebreus capítulo 11, a partir do versículo 23, fala que Moisés recusou ser chamado filho da filha de Faraó, né? Já se tornando adulto, ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó, né? Escolhendo, né, ser desprezado junto com o povo de Deus, a usufruir dos prazeres transitórios do pecado. Ele pensou: não, esse prazer é transitório, é momentâneo, eu não quero isso, tem algo muito mais sublime que Deus tem preparado para mim, e eu não vou, por conta de algo momentâneo, impulsivo, né, sacrificar nesse altar do momentâneo e do impulsivo aquilo que é sublime, que é grandioso, que Deus tem para a minha vida. Foi exatamente o que Moisés fez, ele não negociou, e foi exatamente o que Esaú fez. Por isso a atitude de Esaú é desprezível, porque ele age e a sua atitude é impulsiva. Mas mais que isso, não é só uma atitude impulsiva para satisfazer uma necessidade do momento, sem considerar algo valioso que viria na frente no futuro, mas também é uma atitude leviana. Além de impulsiva, é uma atitude leviana. Observa para você ver o texto, diz, né, que ele respondeu: de que me aproveita esse direito de filho mais velho? Então o Jacó, muito astuto, muito esperto, oportunista, diz: jura primeiro. Então você jura, porque o juramento valia, né? Validava a venda, né? Que ele estava passando o direito para o seu irmão. Então ele diz: jura primeiro. E ele jurou e vendeu o direito de primogenitura de filho mais velho a Jacó. E o texto diz que ele fez isso de uma maneira tão leviana. E o texto diz que, verso 34, então deu, pois, Jacó a Esaú o pão, o cozinhado de lentilha, ele comeu, bebeu, levantou e saiu. Ele comeu, bebeu, levantou e saiu, como se aquilo não fosse absolutamente nada, como se não tivesse nenhum valor, nenhuma importância. Ele agiu de maneira leviana em relação a algo tão importante na história, né, da vida daquele povo, naquele contexto, e que teria desdobramentos, que entrou para o Novo Testamento, né? Depois a gente vai observar mais ao final. Então veja, por que a atitude de Esaú é desprezível em relação ao direito de filho mais velho, ao direito, né, da herança em 2/3, ao direito de líder daquele clã, né, daquela tribo, daquele povo ao qual ele fazia parte,
ou até mesmo de exercer o sacerdócio, além de tudo isso, né? Por que era desprezível? Porque ele agiu de uma forma impulsiva e leviana, né? Desvalorizando, né? Desmerecendo algo sublime, algo importante. E a gente precisa observar que ele fez isso movido por um impulso de algo material. E isso é tão chocante. E a Escritura fala de pessoas que, a semelhança de Esaú, lá em Filipenses, no capítulo 3, versos 18 e 19, diz assim, que há pessoas que Paulo chama de inimigos da cruz de Cristo. Estavam no meio do povo de Deus, ele diz, são inimigos da cruz de Cristo, porque o Deus deles é o ventre, né? Eles só pensam nas coisas terrenas, eles não têm a dimensão daquilo que é eterno, daquilo que é transcendente, eles só pensam no aqui e agora, são imediatistas, são materialistas, são utilitaristas, né? Bom, se isso não serve para agora, então não serve para nada, né? E o que me importa é satisfazer o imediato, o aqui e agora, né? Então o imediatismo, o materialismo, né? O utilitarismo só me serve se serve para alguma coisa. Se não, para mim, eu jogo fora. Né? Para que assistir live? Não me serve para nada. Então, não me serve, eu descarto. Não me serve para o imediato, para o agora, então não serve para nada. Olha só, uma atitude leviana, irresponsável, foi a atitude de Esaú diante do direito de primogenitura, o direito de filho mais velho. Então, nós olhamos para o texto e observamos, foi uma atitude desprezível, claro que foi, por causa de ser impulsiva, por causa de ser leviana. E nós precisamos tomar cuidado, porque há tantas coisas tão preciosas que Deus tem entregado nas nossas mãos, nós não podemos agir com elas como se fossem coisas sem valor, coisas sem importância. Nós temos tido o precioso tesouro da palavra de Deus. Nós não podemos agir com a palavra de uma forma leviana. O culto é algo tão precioso que Deus nos deu. Não podemos agir de maneira leviana, né? As oportunidades que Deus tem nos dado, como estas que nós estamos desfrutando, das nossas transmissões, num tempo de pandemia, é tão precioso. Não haja em relação a esses momentos, a essas oportunidades, né, de maneira leviana, desprezando, né, não dando devido valor e consideração para algo tão importante. Quando tantas pessoas não têm tido esse privilégio, essa oportunidade que eu e você temos tido, né, de termos recursos materiais, financeiros, de termos condições físicas, emocionais, né, de termos condições intelectuais, de ouvirmos, de entendermos aquilo que está sendo transmitido, de termos o privilégio de nos colocar na presença do Senhor e deixarmos conduzir pela sua palavra, pela sua graça, né, de atendermos ao seu chamado, à sua convocação para nós. Então nós não podemos agir à semelhança de Esaú, né, nem de maneira impulsiva, imediatista, né, utilitarista, e nem de maneira leviana, pensando apenas nas coisas terrenas e não tendo perspectiva do que é divino, do que é eterno, do que é transcendente, né? Então, não sacrifique no altar da impulsividade, nem da leviandade, coisas preciosas que Deus colocou nas suas mãos. Você pode lembrar do Sermão do Monte, chega a dizer assim, não lanceis pérolas aos porcos, não é? Porque pérola é coisa preciosa, não é para você jogar para o porco, né? Então chega um ponto no Sermão do Monte que Jesus fala, olha, tem coisas tão preciosas que a gente não pode tratar com leviandade, né? A sua vida, né? A sua saúde, o seu relacionamento conjugal, a sua família, né? A sua comunidade de fé, a sua caminhada com Deus, é algo precioso, não trate de maneira leviana, né? Dê o devido valor àquilo que realmente importa aos olhos de Deus, conforme a instrução da palavra do Senhor. É por isso que o Sermão do Monte, Jesus diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então, olha só que coisa impressionante, né? Nós olhamos para a atitude de Esaú, foi uma atitude desprezível. Por quê? Porque é uma atitude impulsiva, movida apenas para a satisfação do imediato, sem considerar coisas preciosas que Deus tinha para ele lá na frente. É uma atitude desprezível porque é uma atitude leviana, irresponsável, né? Não dando devido valor a coisas preciosas que Deus tinha colocado diante dele. E também é uma atitude desprezível porque é uma atitude profana.
foi uma atitude impulsiva, leviana e profana. Isso não foi eu que estou inventando. O Novo Testamento diz, lá em Hebreus capítulo 12, versículo 16, diz que dentro do povo de Deus não deveria haver alguém impuro ou profano como Esaú. Foi assim que ele se tornou conhecido e descrito no Novo Testamento, né? Profano. Profano é aquele que não respeita as coisas sagradas, né? Que perde o respeito pelas coisas sagradas. Então, Esaú foi conhecido como um profano. E a advertência em Hebreus é que não tenha entre vocês, né, pessoas impuras e nem profano como foi Esaú, que por um prato de lentilha abriu mão do seu direito de primogenitura, de filho mais velho. E aqui eu quero acrescentar um ponto muito importante, né? Por que foi tão grave? Por que a palavra de Deus fala isso sobre ele? Você vê como que termina o texto? Diz assim: deu, pois, Jacó a Esaú e o pão e o cozinhado de lentilha, ele comeu, bebeu, levantou-se e saiu de maneira leviana. Agora observe o texto como termina: assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Desprezou, certo? Por isso a sua atitude foi desprezível mesmo. E ele foi conhecido como profano por causa dessa atitude. Um desrespeito, né? A não consideração pelas coisas sagradas. E aí a gente nota uma coisa muito importante: o direito de primogenitura tinha algo muito especial, além da herança, né, dos 2/3 da herança, além da liderança daquele clã, daquela tribo que cabia a ele como direito de primogenitura, além, muito possivelmente, do papel de sacerdócio que ele poderia exercer. Havia algo muito precioso. Ele estava desprezando a herança que vinha do seu antecessor Abraão. Abraão era a quem foi feitas as promessas, era o herdeiro das promessas, era Abraão, né? Ele era, vamos dizer assim, o herdeiro na linhagem, na sequência. Já imaginou? A história poderia ter sido Abraão, Isaac e Esaú, mas não foi. A história foi Abraão, Isaac e Jacó. Nós sabemos que houve todo um trabalhar do Senhor em toda essa história, mas isso não isenta, houve a soberania de Deus, como sempre há, né? O propósito de Deus nisso tudo, mas isso não isenta Esaú da sua responsabilidade, porque a soberania de Deus anda lado a lado com a responsabilidade humana. Isso não isenta Esaú da sua atitude e da sua responsabilidade, e ele se tornou conhecido como um profano, porque ele não respeitou, perdeu o respeito por aquilo que é sagrado, né? Olha que coisa, vendendo o seu direito de primogenitura por um prato de lentilha, não é? Então o texto termina dizendo: ele desprezou o direito de primogenitura. Assim desprezou Esaú o direito de primogenitura. Irmãos queridos, que o Senhor permita que em nós não seja encontrado uma atitude desprezível à semelhança dessa atitude de Esaú. Que Deus nos livre de uma atitude desprezível, movida apenas pela impulsividade, movida, de maneira leviana, e movida de maneira profana. Que em nós haja temor do Senhor em nosso coração, temor do Senhor, para que nós tenhamos uma relação saudável com Deus, para que nós, ainda que não sejamos perfeitos, nós possamos ser piedosos em nome do Senhor Jesus. Que nós tenhamos um coração cheio de temor a Deus, mesmo sendo pecadores, mesmo sendo falíveis, mesmo sendo limitados, mesmo sabendo que pecamos por palavras, por pensamento, por ação, por omissão, por motivação, mas termos um coração piedoso, um coração que deseja agradar a Deus, e que pela graça do Senhor já tem caminhado na direção da vontade do Senhor. Que Deus permita que nós possamos ter no coração aquela palavra de Lutero, que dizia assim: eu não sou o que deveria ser. Eu sei que eu não sou o que deveria ser. Também eu sei que não sou o que serei. Mas uma coisa eu sei, eu já não sou o que eu era. Então isso é muito importante, que Deus nos dê essa graça de poder falar: Senhor, eu sei que eu ainda não sou o que eu deveria ser, mas eu estou nas tuas mãos, o Senhor está trabalhando em mim. E eu ainda não sou o que serei, porque o que serei é aquilo que tu fará em mim. E o Senhor começou a boa obra, o Senhor vai completar até o dia de Cristo Jesus. Mas uma coisa eu sei, eu já não sou o que eu era. Eu já não sou o que eu era.
Pela tua graça, pela tua misericórdia, eu não sou o que eu era. E eu não quero ser marcado por uma atitude impulsiva, leviana e muito menos profana. Eu não quero. Eu quero ter um coração temente, um coração aberto, sensível e sedento ao Senhor, a tua palavra, a ação do teu Espírito Santo, para que o teu Espírito me convença, para que o teu Espírito me conduza na luz da tua presença e para a glória do teu nome. É assim que eu quero estar na presença do Senhor. É o que eu quero para mim e é o que eu quero para você, em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Amém? Que Deus nos abençoe no nome de Jesus. E que em nós não haja atitude desprezível, mas que haja uma atitude aprovável, louvável, para a honra e glória do Senhor. Que haja em nós a mesma atitude que houve em Cristo Jesus, como diz Filipenses, lá no capítulo 2. Que ele, subsistindo em forma de Deus, não o julgou com usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, se humilhou, assumindo a forma de servo, ele se encarnou, veio, foi obediente ao Pai, foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo joelho, no céu, na terra, debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Aleluia. Nós não queremos uma atitude desprezível, nós queremos uma atitude aprovável, louvável, a mesma que nós vemos em Cristo Jesus. Como diz Paulo, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Que assim seja para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém.